Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam todos muito bem-vindos, nossa querida audiência, a mais um episódio especial do Salam Aleikum Podcast. Eu sou o Walid e aqui ao meu lado mais uma vez, Amir. Assalamu alaikum. Dá o salve pra galera, Salve a todos aí. Fiquem nesse episódio aí que vai ser. que vai ser Nosso bom. irmão vai contar uma experiência que vocês nunca ouviram antes. A história de arrepiar os cabelos aí. Mas antes de mais nada, já se inscreve aí no nosso canal, certo? Curte esse vídeo, compartilha aí com todos os amigos, familiares, dá aquela força pro canal, Salam Aleikum, que a gente vai sempre tentar trazer pessoas iluminadas aí para tratar desses assuntos tão importantes para nós e para toda a comunidade brasileira. E já começando, passando a bola aqui para o nosso convidado de hoje, a gente trouxe o senhor Muhammad Kadri, que é presidente do Fórum Latino Palestino e que esteve aí nos últimos tempos indo para Gaza de barquinho aí para levar ajuda humanitária. Então, já de antemão, quero agradecer o senhor, que Deus abençoe o trabalho de Amém, ya vocês, de toda a flotilha. Foi uma missão que realmente inspirou muita gente, trouxe esperança em meio a esse caos. Então, agradecer de coração, parabenizar pelo trabalho e passar a bola para o senhor dar um salve aí para nossa galera também. Assalamu alaikum. É um prazer estar aqui, contar essa experiência maravilhosa. Nós que já tivemos algumas experiências anteriores que não foram agradáveis, essa foi maravilhosa. Uma experiência que vai fazer parte da história Sem dúvida. da humanidade. Uma flotilha de civis de 44 países para levar ajuda humanitária a Gaza. É uma coisa fantástica. Bonito. E a gente passou essa experiência que para nós foi muito importante. Muito importante. Agora começa falando um pouco do senhor, da sua trajetória, como que o senhor se identificou com esse tema tão importante, né? E depois a gente vai passando aí para a história aí em si. Olha, lá nos anos 80, eu fui assistir um filme no cinema com um amigo meu libanês, A Batalha de Argel. Quando a gente saiu do cinema, ele falou para mim: olha, tem uma sociedade palestina aqui perto, na Senador Queiroz. Vamos lá? Mas agora? Vamos. Então fomos. E aí eu entrei. Quando eu entrei, nós subimos. Um senhor falou: a reunião dos jovens é lá em cima. E nós fomos, nem, sem ser convidado nem nada. Quando nós chegamos na sala, tinha alguns conhecidos. Ele é o Kadri, deixa ele entrar. Vem cá, Kadri, fazer parte. E aí, a partir daí, eu tenho na causa palestina como uma causa de vida. Isso eu estou falando, acho que 1980, 81. E aí eu adotei a causa palestina como uma causa de vida, em todos os sentidos. E a partir daí a gente começou a desenvolver trabalhos de rua, que era uma coisa para mim nova, né? Inclusive nós, assim, da comunidade não temos muito essa coisa de sair para a rua, fazer colagem. Eu lembro que nós fizemos a campanha da Lâmia, que foi presa naquela época. A gente saía à noite fazer colagem com os pôster dela, fazer pichação. Já em 82, acho que isso, 83, por aí. E aí eu não saí mais, eu entrei e fiquei. Então, minha vida começou na causa palestina depois do filme A Batalha de Argel, que é a resistência do povo argelino contra a ocupação francesa. E nós sempre trabalhamos nesse sentido, inclusive em 82, nós tivemos um candidato a deputado palestino, que era Allah Yarhamu, Suhail Sayer. Só não conseguiu entrar porque era a primeira eleição do partido também, do PT, então não teve voto suficiente para eleger mais um deputado. E nós ficamos nessa militância aí. Agora, já naquela época, como que era a situação dos palestinos? Porque muita gente não sabe, né? Mas como que era a situação dos palestinos naquela época?
Então, naquela época, se a gente lembrar, teve a invasão israelense ao Líbano, Uhum. justamente para expulsar os palestinos do sul do Líbano. Isso já o Líbano vindo de uma guerra civil, onde Kamal Jumblat, que era do Partido Socialista Progressista, foi fazer uma revolução no Líbano. A OLP de Arafat apoiou, e esse apoio custou caro, porque Israel invadiu o Líbano. A gente lembra aquele episódio que os palestinos recuaram até Beirute. Depois tivemos o massacre de Sabra e Shatila lá. Uhum. E aí a gente passou a acompanhar isso mais de perto, e eu lembro que em 82 fizemos a maior manifestação da comunidade. Tinha algo em torno de 10 mil pessoas, que foi na Padre João Manuel. Nós saímos da Paulista em direção a Padre João Manuel, que era onde era o consulado dos Estados Unidos, Na frente do consulado na vocês frente fizeram. do consulado. E aí a gente começou a atuar politicamente. Também a gente começou a se envolver com ações sociais. Lá na minha região, a gente tinha uma atuação de ajudar entidades a participar enquanto muçulmanos, né? Que era uma coisa inédita naquela época. Vocês são muçulmanos? O muçulmano também participa? Participa. Uhum. Faz parte da nossa vida ajudar os nossos irmãos. Aliás, sempre dizer, se o seu vizinho, se tiver numa fartura, seu vizinho tiver passando fome, você vai ser, no dia do juízo final, cobrado por isso. Então, isso a gente leva como uma coisa de vida nossa. E passei a atuar no partido, no PT, me filiei ao PT em 82, e a partir daí, dentro dos movimentos que tinha no PT, a gente começou a atuar também na questão de direitos humanos, né? E levando a causa palestina, que o PT foi o primeiro partido no Brasil que trouxe na sua carta de fundação o direito à autodeterminação do povo palestino. E aí a gente se filiou por conta disso, Uhum. que foi uma coisa inédita no país que recém-saído de uma ditadura, um partido colocar na sua carta de fundação o apoio à causa palestina. E aí a gente passou a atuar dentro do partido, junto com movimentos sociais, e entramos nessa luta e não paramos mais. Estamos aí há alguns hoje. anos aí, até Tá na hoje. ativa ainda. Inclusive indo de barco agora, né? Lá para Gaza para tentar entrar. Mas você pode falar alguns momentos assim na sua trajetória que de grande relevância, manifestações assim que trataram desse assunto ou até de assuntos do cotidiano brasileiro, né? Nós já tentamos por 2 vezes entrar na Palestina. Uhum. Em 2011, houve um movimento chamado Manifestação da Nakba, ou seja, os palestinos iam para as fronteiras do Líbano, da Síria, da Jordânia, e nós fomos para a Jordânia em 2011. Até que chegamos a fazer uma grande caminhada, muitos palestinos. Quando chegamos na fronteira, a polícia jordaniana parou a gente e estavam sendo negociados até que ponto que a gente poderia ir. Uhum. De repente chegou o exército da Jordânia. E aí, assim como cá, lá também o exército veio para acabar com a manifestação, inclusive com uma violência muito grande. Nós estávamos em 5 brasileiros e nós estávamos com a bandeira do Brasil. E aí os próprios policiais e o do exército falavam, pega esses brasileiros, vem para cá vocês brasileiros. E aí a gente ficou de lado, eles agredindo, né, os palestinos com uma brutalidade incrível, né, como sempre. E eu lembro um episódio curioso que eles, não, vocês ficam aqui que nós vamos levar vocês para casa. E tinha um organizador que estava com a gente, falou, você pode me dar bandeira, que ele é jordaniano, palestino jordaniano, senão eles vão me prender. Falei, tá, pus a bandeira nele, aí chamaram entre aspas, um táxi para levar nós para casa, ele falou,
esse pessoal aí, esse táxi aí é espião, eles querem saber onde é que vocês estão. Beleza. Aí fomos, ele foi junto, nós combinamos. Conversamos em português na ida, ó, esse cara aqui quer saber onde a gente vai. Aí falamos pro Hassan que estava com a gente, Hassan, quando chegar naquele restaurante que a gente come, a gente para ali, você pede para ele parar. Quando parar, a gente desce todo mundo, beleza? Beleza. Aí nós falamos para ele, o Hassan falou para ele, ó, dá para você encostar aí? Aí ele encostou, nós descemos. Onde vocês vão? Não, nós vamos comer agora, nós vamos ficar aí. Ficamos mais de 2 horas. Aí o cara foi embora, aí nós fomos para casa. Depois nós fomos em 2015. Nós fomos para o Fórum Social Mundial, que foi na Tunísia. A Tunísia que estava depois da queda, né, do Ben Ali na Tunísia. O Fórum Social foi lá, nós tivemos uma participação em vários temas ali, que foi muito importante. E quando acabou o fórum, na Tunísia, nós viemos para a Jordânia, uma comitiva brasileira de quase 15 pessoas, com a EBC, a TV oficial do governo, né? E foi feito o pedido, inclusive, para a Embaixada de Israel oficialmente no Brasil, que ó, essas pessoas vão ir para entrar a Palestina. E eles pediram os celulares, pediram os passaportes, nós mandamos os passaportes e todos, inclusive eu mandei também, a companheira Soraya mandou também. E aí, quando nós chegamos lá na fronteira, não deixaram a gente entrar. Eu e a Soraya. Até tinham uns 7 jornalistas, fora a EBC, que tinha o câmera e a jornalista. Aí eles falaram, não, se ele não entrar, nós não vamos, se eles não entrar, nós não vamos entrar. Eu falei, não, vocês vão entrar sim. Inclusive, eu levei, nós tínhamos saído da Copa do Mundo no Brasil, levei uma mala de bolas de futebol e uma mala de camisetas da seleção brasileira para crianças. Falei, vocês vão entrar e vão levar o meu presente que eu trouxe. Aí eles entraram, levaram, inclusive as crianças lá fizeram cartaz, obrigado, Mohamed Kadri. É uma coisa assim emocionante, cara, porque mesmo que você não pôde entrar, você levar algum tipo de alegria para aquelas crianças, né? E aí eu fiquei na Jordânia, até sair todo mundo da Palestina, e aí nós voltamos. Na Jordânia foi uma festa também. Eu tinha uma camiseta escrito em árabe, a Jamhur al-Arabi Barazili. Ou seja, todo mundo sabia que a gente fazia parte da comunidade árabe brasileira, porque estava escrito nela. E eles ficavam, ô, Ronaldinho, Ronaldinho. Era uma festa quando a gente andava na rua. E aí a gente voltou. Essa foi 2 experiências assim que marcaram muito. Marcaram muito, que eu tinha e tenho um sonho de um dia visitar a Mesquita de Al-Aqsa, rezar lá, inclusive o que eu tinha avisado à família é que se eu entrasse, eu ia para a Mesquita de Al-Aqsa. Lá tem um grupo de proteção à Mesquita de Al-Aqsa, que eu já tinha conversado com eles, que olha, eu quero ficar aí uns 5, 6 meses também para ajudar na proteção da mesquita e tudo mais. Mas, infelizmente, a gente não pôde entrar e eu não pude realizar esse sonho. Ainda tenho certeza, com fé em Deus, que a gente vai realizar esse sonho de um dia aí rezar na mesquita de Al-Aqsa, inshallah. Se Deus quiser. Só para contextualizar também a questão do Fórum Latino-Palestino, né? Qual que é a missão, né? Qual que é o objetivo, as atividades que vocês fazem. Nós criamos o fórum. Teve um primeiro encontro na Turquia, que é o Parlamento Mundial de Apoio ao Quds. E nós fomos participar como convidados. E tinha lá parlamentares de todo o mundo, parlamentares e lideranças também, de todo o mundo. Inclusive tinha um daqueles rabinos de Nova York, que estava nesse evento. Natura e Carta, né? Isso. E aí a gente viu que tinha necessidade de criar uma entidade. Quando a gente foi convidado, pediram para a gente levar uma comitiva do Brasil. Nós levamos
6 parlamentares, 3 mulheres, 3 homens. Praticamente 5 do PT e uma parlamentar do PSOL. E aí, o que aconteceu? Nós vimos que a gente tinha que ter alguma relação de parlamento, no parlamento ou de parlamento para que a gente pudesse atuar mais firmemente junto com essa Liga Mundial. E nós criamos o Fórum Latino-Palestino. Teve um segundo encontro lá na Turquia também, onde nós levamos a maior comitiva que participou desse encontro. Nós levamos 54 parlamentares de toda a América Latina. Inclusive, os próprios parlamentares me disseram que a América Central também é latina. O México também é considerado latino. E nós levamos México, Honduras, Nicarágua, El Salvador, Guatemala e da América Latina toda. Foi a maior comitiva. E aí a gente teve assim um tratamento diferenciado pela Liga. Foi indicada uma senadora da Colômbia para ser representante da América Latina. E aí eu disse, não, pera lá, mas o fórum, a sede do fórum é no Brasil, tem que ter um parlamentar do Brasil. Então, que seja dado esse nome agora. Isso era quase 1h da manhã, na reunião com a diretoria da Liga. E aí eu dei o nome da Luziane, essa que esteve com nós na flotilha. Só que ela ainda não sabia. Eu coloquei o nome dela, no outro dia de manhã falei, parabéns, Luziane. O que foi? Você é representante do Brasil na Liga. Como assim? E isso foi bom para ela, foi bom para nós, que através disso o envolvimento dela maior na causa palestina, que fez com que ela fosse também na flotilha. Então, assim, o fórum trabalha muito a questão dos parlamentos. Inclusive, nós já tentamos fazer uma ida de parlamentares até Rafah, porque eu vi que uma vez parlamentares italianos foram até Rafah. Aí o pessoal, mas o Egito não vai permitir, mas a gente está levando parlamentares, os italianos foram. De repente a gente vai e aí acabou passando, muita coisa aconteceu, a gente não conseguiu. Mas é uma coisa que a gente ainda quer fazer. Primeiro, fazer o encontro latino-americano de parlamentares de apoio à Palestina e também levar uma comitiva, acreditando que vai ter um cessar-fogo mais longo, né? Talvez levar os parlamentares para entrar em Gaza através de Rafah. Inclusive, eu já conversei com vários parlamentares, a predisposição é incrível. Nós temos aí uns 30 parlamentares que já se predispuseram a estar presente nessa comitiva de parlamentares da América Latina. E o Fórum Latino trabalha com isso, faz parcerias com entidades da sociedade civil, movimentos sociais, partidos políticos. Nós tivemos agora numa atividade do PT, tivemos numa atividade do PSOL. Então, assim, a gente tem uma relação muito grande, muito forte com os partidos da esquerda, com os movimentos populares também. Então, para nós, é importante que a gente trabalhe um outro lado que os movimentos talvez não trabalhem, que é a questão do parlamento. Então, assim, e por conta disso a gente é perseguido, ficam soltando vídeos meus aí, esse é o líder do Hamas no Brasil. Inclusive, o ano passado, quando o Boulos foi candidato, soltaram vários vídeos. Eu lembro. E recentemente voltou à tona um vídeo aí de um cara louco, esse Mohamed El-Kadri é o líder do Hamas no Brasil. E aquela entidade Lupa desmentiu várias vezes que eles colocaram como eu sou líder do Hamas, colocaram um nome lá que eu nem conheço quem é esse nome, e aí foi desmentido. O Estadão também falou que era fake news, uma outra reportagem, mas faz parte do processo, né? Do jogo político. Faz parte do jogo político. Mas com isso eu sou tranquilo, porque o pessoal fica mais apavorado do que, olha o que estão fazendo aí, mas deixa fazer. Na verdade, eles queriam atingir o Boulos,
Uhum. E Claro, aí eles falando sim. que eu, líder do Hamas no Tá apoiando o Brasil, Boulos. apoiando o Boulos. E eu falo para as pessoas, olha, no Brasil não tem Hamas. O Hamas tem Gaza e tem o pessoal que está no Catar. Fora isso, não tem Hamas em nenhum outro lugar. Aham. É só nesses dois lugares. Mas, enfim, É igual o Hezbollah, né? Que toda hora tentam ficar falando que tem Hezbollah aqui no Brasil. é. Não sei pra quê, né? Quer criar pânico, parece. Mas É o, toda hora, né? Vira e mexe e sai uma notícia dessa, né? É o trabalho dessa direita aí, Aham. essa direita bolsonarista que levanta a bandeira de Israel e o povo acompanhando o Bolsonaro levantando bandeira de Israel. Tem um vídeo que o cara foi numa manifestação, falou para a mulher: Mas a senhora não é cristã? Eu sou cristã. E por que você apoia Israel? Israel não acredita em Jesus. Não, Israel é cristã. Hum. Então você vê, as pessoas nem Não sabem. sabe. Essas coisas. E a direita tem usado isso. Você vê, os sionistas têm atuado muito na América Latina. Basta ver o Milei agora que estava num processo de dúvida se ganharia ou não, e houve um investimento sionista na campanha dele, através do partido Likud de Netanyahu, para que ele ganhasse as eleições. E ele ganhou. Olha só Uhum. que triste que está a nossa América Latina. Milei ganhou a eleição na Argentina. E aí você vê na Venezuela também, a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. O que, que ela fez pela paz para ganhar o Prêmio Nobel? É porque ela era contra o Maduro. E o partido dela também. O que eu estou descobrindo que os partidos da extrema-direita fazem parcerias com o Likud, de Netanyahu. Ela mesmo já declarou isso. E ela ainda disse que vai transformar a Venezuela numa nova Israel. Olha, Nossa. Coitado dos venezuelanos, pois né? é. Então, assim, eu acho que existe assim, os sionistas têm invadido muito a América Latina, fazendo esse trabalho. Basta ver aqui no Brasil também o que foi feito, né? O pessoal levanta a bandeira de Israel, com certeza. talvez no inconsciente, nem sabendo o que, que isso significa, né? Uhum. Levantar a bandeira de um Estado genocida, assassino, racista, fascista, ao extremo, ao extremo. E inconsciente. Eu mesmo, muitas pessoas que são vizinhos meus vêm perguntar sobre essa história e eu conto para eles a história. Inclusive, dou livros para lerem, dou livro sobre a Palestina, dou o livro Jesus no Islã também, que é importante eles saberem a diferença que a gente tem em relação ao reconhecimento de Jesus como um profeta, um enviado. E você vê as pessoas leem, mudam. Uhum. Então a gente faz esse trabalho também. E eu estive, quando o Lula estava preso, eu fui para Curitiba. E eu levei 100 caixas de livros sobre o Islã, porque tinha gente do Brasil todo. E, por coincidência, o local que a gente dormiu, a maioria eram professores. Olha que Olha, bom. nós distribuímos ali livros para o Brasil inteiro, Aham. levaram. Então, assim, isso também é um trabalho que a gente faz, não para transformar ou não para fazer alguém virar muçulmano, não é essa a questão, mas para eles se informarem. Para ver que tudo que falam dos muçulmanos, a maior parte é mentira, né? Uhum. Nós somos os ruins, nós somos isso, nós somos aquilo, os terroristas, né? Terrorista. Então, assim, isso ajuda muito. E a partir daí a gente fez várias lives com professores de vários estados, conversamos, foi muito aberto e às vezes até a gente vai até, dependendo da situação, do momento, da disponibilidade, a gente viaja, vai até lá, faz pessoal, é importante esse contato. E a gente também faz esse trabalho. Nós temos uma mussala lá na Cachoeirinha, já tem 22, 23 anos. Fazemos um trabalho social, temos parcerias com entidades ali da região. Inclusive, na pandemia, nós distribuímos gás e cesta básica e também cestas higiênicas que foram distribuídas durante a pandemia. Então a gente também faz esse trabalho lá porque é muito importante para nós. O cara levava o botijão de gás vazio, levava um cheio e uma cesta básica.
em frente à nossa entidade, isso foi feito. Então, assim, esse trabalho a gente faz cotidianamente, dentro das nossas possibilidades, das doações que a gente recebe, das parcerias que a gente faz, e para nós é muito importante isso. As pessoas vão lá para buscar uma ajuda e perguntam sobre, vocês muçulmanos, o que vocês acham disso, daquilo? Nós temos lá logo na entrada livros com vários temas sobre o Islã em português. A pessoa, escolhe o livro, vê o que você quer saber, tem livros aí. A gente deixa as pessoas à vontade para, vou ver a Jesus. Vocês acreditam em Jesus? Vou levar esse livro. Pode? Pode. E aí, a partir daí, vem a questão palestina, entra junto. Aí eles falam, e aí essa guerra lá, como é, como é que não é? Fora tudo isso que a gente faz, a gente ainda atua na região com entidades, a gente fala sobre a questão palestina nessas entidades, entidades da sociedade civil brasileira, que presta serviço, a maioria deles prestam um serviço muito forte e bom na região, principalmente a entidade Rosa dos Ventos, que é uma grande parceira nossa. E pra você ter uma ideia, uma vez um padre me convidou para ir para a missa domingo. Eu fui. Falei, padre, eu vou lá na missa, posso levar um livrinho? Pode levar. Levei Jesus no Islã. Aí, quando acabou a missa, tá aqui o nosso irmão Mohamed Kadri, muçulmano, vai dar uma palavrinha. Falei, olha, aí eu falei um pouco de Jesus no Islã e falei que vai ter um livro para as pessoas levarem para ler. Aí acabou a missa, tudo, ele falou, olha, não venha mais, hein? Não venha mais. Gostou demais. Gostou. Então, e aí, assim, a gente tem essa relação com as igrejas, que é muito importante. A gente tem essa relação, ela não é só uma relação assim institucional, não, é uma relação de amizade com os padres, que os padres estão sempre na luta, pedem às vezes ajuda para a gente, para nossa entidade ajudar com alguma coisa, a gente colabora, a gente participa, a gente é parceiro, e isso tem sido muito importante para nós na região, ali, uma região pobre, com pessoas que vão todo dia na mesquita procurar alguma coisa, remédio. Nós, inclusive, ganhamos uma doação de remédios agora recentemente, já repassamos essa doação. Então, assim, as pessoas começam a te ajudar também, porque sabe que você faz um trabalho social na região e te dá credibilidade. Nós já estamos 23 anos ou 24 anos já. Então, assim, ficou muito conhecido ali. Principalmente na pandemia ficou mais conhecido, porque para um caminhão de gás e distribui gás de graça para as pessoas, né? Essa foi a parceria que a gente fez com o Instituto Rosa dos Ventos, que isso foi muito importante para nós. E, fora isso, a amizade e a relação que a gente tem com os padres da região, isso é muito importante. Às vezes eles precisam de alguma coisa que eles não têm, conversam com a gente, e vice-versa também. Alguns colaboradores mandam cesta básica para nós. O mês de Ramadã é um mês muito, muito bom e importante para nós ali naquela região, e a população ali já sabe que o mês de Ramadã tem cesta básica, tem às vezes uma carne, um frango, alguma coisa assim, e a gente continua ajudando. E a participação da nossa comunidade ali é muito intensa. Isso que é importante, as pessoas participam, não é uma coisa só da reza da sexta-feira, não. Temos a reza da sexta-feira, temos as aulas para as crianças lá na nossa mesquita, temos atividades das datas, as poucas datas que a gente tem comemorativas também. Então, assim, a gente criou uma vida ali dentro da comunidade, no seio da comunidade, que participa também dentro do contexto daquela comunidade tão carente da região. Isso foi muito importante para nós. Bom, agora, entrando já no assunto, né? Eu queria saber como que chegou essa questão da flotilha para o senhor, né? Então, se o senhor estava parado lá, vou pegar um barco, vou ser sequestrado lá no meio do mar, né? Tô a fim de uma aventura. Como que foi isso aí pro senhor?
Olha, começou pela Marcha Global no Egito. Eu normalmente todo ano eu vou para o Líbano. Aí surgiu a marcha, eu falei, então eu vou para a Marcha Global no Egito, que era a Marcha Terrafal, uma grande marcha mundial. Depois de lá eu vou para o Líbano. E nós fomos para o Egito, é, é, nós, dos que estávamos juntos, nós estávamos em 5 brasileiros, mas tinham mais brasileiros que estavam na marcha. E aí teve aquele problema todo que a gente passou o primeiro pedágio, chegou no segundo pedágio, o cara falou para ele, ó, vocês não vão poder atravessar. Você tá com estrangeiros? Tô. São brasileiros. Então, vocês não vão poder. E eles vão pegar os passaportes. Aí o pessoal nosso falou: ó, nós não vamos dar passaporte para eles, não. Vai que eles não devolvem o passaporte. Aí eu falei pro motorista da van: olha, nós não vamos dar os passaportes. Vai que eles não entregam, não devolvem os passaportes. Aí ele liga para a empresa. Aí a pessoa que ele ligou falou para ele: ó, vai vir uma pessoa aí, pode dar os passaportes para ele que ele vai devolver. Aí veio uma pessoa, a civil, não estava de farda nem nada, ó, me dá os passaportes. Aí eu falei com ele em árabe, falei, ó, você vai devolver os passaportes para nós? Sim. Vocês vão dar o passaporte, a van vai virar para o outro lado, fazer o retorno para não continuar indo a sentido Rafah. E os brasileiros tinham feito uma reserva num hotel de luxo. Lá falei, mas esses brasileiros estão indo para tal lugar. Falei, não vai lugar nenhum, vai voltar todo mundo. Aí a gente passou, a van passou para o outro lado, e aí a gente ficou ali esperando os passaportes. Daqui a pouco teve muita confusão, muitas manifestações de gente do mundo todo estava ali. Quantas pessoas participaram dessa marcha? Olha, na reunião que eu não participei, tinha um brasileiro que estava com nós que participou. Se calculou em torno de 4 a 5 mil pessoas. Era gente do mundo todo. Bastante gente. Fora que não foi permitido aos tunisianos, argelinos e líbios entrarem no Egito para essa marcha. Não ia ter mais ainda. Os ônibus ficaram parados na fronteira, inclusive foram agredidos. E Só ali da tinha... Tunísia devia ter o dobro disso. Nossa, aí, né? E ali tinha vários egípcios também, do próprio, né? Sim. Do próprio Egito, que não era só estrangeiros na marcha. Na verdade, o egípcio era oculto na marcha. Tá. Que ele não podia Ele não podia aparecer. Uhum. E aí o que aconteceu? Virou a van, daqui a pouco o cara subiu lá numa picape e começou a chamar pelo nome para entregar, devolver os passaportes, devolveram os nossos passaportes, nós voltamos pro hotel. Quando chegamos no hotel, o dono do hotel falou: olha, o pessoal veio aqui atrás de vocês. Que pessoal? Do governo. E ainda brigaram comigo porque eu recebi vocês aqui. Não, mas a gente não tem nada a ver com isso. Não, porque a empresa que foi chamada para levar vocês, da van, é que falou que tinha brasileiros que tinham contratado uma van para ir sentido Rafah. Dedurou. E agora? Não, agora vocês saem daqui, que eles podem voltar. E nós de imediato pegamos as coisas. O pessoal do Brasil já arrumou um outro lugar. Não era hotel, era um apartamento para alugar, mas não era hotel. E a gente foi e ficou lá. E eu fiquei 3 dias ali. Eu falei: olha, pessoal, eu não vou ficar aqui fazendo turismo. Eu vou embora para o Líbano, vou antecipar minha ida para o Líbano. Eu fui para o Líbano. Lá no Líbano, eu recebi esse convite para ir para Londres, para esse encontro, onde estava a Marcha Global, a Global Sumud Flotilha, estavam todas as entidades nesse encontro aí. E aí que se falou da questão da flotilha, o Tiago estava nessa reunião. Eu falei: pô, Tiago, de repente eu vou para essa flotilha aí. Ah, beleza, Cadre, vê aí que você vai voltar para o Líbano, você já vai para o Brasil. Eu falei: não, vou voltar para o Líbano, depois eu vou para a Síria. E volto da Síria e aí volto para o Brasil. Aí eu voltei para o Líbano, fui para a Síria,
para ver a situação da Síria, povo muito contente, feliz com a liberdade. E aí voltei para o Líbano e do Líbano voltei para o Brasil. 12 dias depois vem a questão da flotilha. Ó, já estamos partindo para a flotilha. Você vai para a Tunísia. O Tiago falou para mim, mas a Tunísia não está bem organizada, pode ser. Pô, então não vou. Você está me dizendo que não vai, eu vou para Barcelona. Então, Barcelona está já lotado. Bom, ficou por isso. Nós fizemos um evento na Aljânia em relação à flotilha. Eu fui lá em apoio à flotilha na sexta-feira à noite. Aí, sábado de madrugada, o Tiago me liga. Ó, você vai para Barcelona. Só que eu tinha que viajar terça-feira, isso era sábado de madrugada. Aí no domingo falei com uma pessoa, outra, para ver se arrumava logo essa passagem. Na segunda-feira veio a passagem, aí na terça eu viajei para Barcelona. Para Barcelona, que foi muito importante. Barcelona foi crucial, eu achei, para essa viagem nossa. Por quê? Nós fizemos um treinamento lá. Esse treinamento foi crucial, porque se treinou todas as situações que pode acontecer num barco. Fora isso, outra coisa que foi importante em Barcelona, os relatos das pessoas que participaram em outras flotilhas, além do Tiago. Tinha pessoas lá que já tinham participado. Tinha pessoas que participaram, contaram como é que foi a tomada dos barcos e tudo mais. Depois de 5 dias de treinamento lá, aí a gente ia sair para Tunísia, já de barco, né? E aí começou esse drama todo que eu nunca andei de barco. Foi a primeira vez. Primeira vez. Meu Deus do céu. E esse barco, o primeiro que eu peguei era menor, e era assim, era um negócio... Você vai para cá e para lá e para cá. E você começava, eu comecei a passar mal. Tomei remédio, mas não tinha como. Eu e uma moça lá começamos a vomitar mesmo. Quase 10 dias vomitando no barco. E aí foi quando saímos de Barcelona, tinha uma parada na cidade de Menorca, lá na Espanha. Essa moça chegou a vomitar sangue, então ela desceu e ia ter o atendimento médico. Aí o Adnan também, a mãe dele é libanesa, ele é norte-americano. O nosso capitão falou, seu Mohamed, o senhor vai descer também, passar no médico. Falei, eu não vou descer não, daqui eu não saio. Eu vou nem que for amarrado aqui, eu não vou sair daqui, eu vou até Gaza. Não, mas o senhor tá... Não vou, e não fui. E eu fiquei no barco. Aí o barco saiu de Menorca para ir para Tunísia. Mais uns dias vomitando aí. Eu perdi acho que uns 10 quilos, 11 quilos, 12 quilos, por aí. Chegamos na Tunísia, aí o Tiago ficou sabendo do que aconteceu. Primeiro que a moça que saiu passou no médico e depois ligou para pedir para voltar, porque ela já estava melhor, queria voltar, mas aí não foi permitido para ela voltar. E aí ele soube da situação minha, aí ele falou comigo, falou, Cadre, você é importante lá na comunidade, no Brasil, eu vou te mudar de barco. Falei, pô, que bom. Me mudou de barco e acabou meu drama. Deu um barco maior. A diferença grande aí no meio do mar. Muito grande, nossa, incomparável. Só que mesmo no barco grande... Talvez pelos dias que eu passei no outro barco menor só vomitando, eu não conseguia comer, eu comia muito pouco. Porque talvez o estômago deu uma reduzida. E o pessoal, mas você não vai comer? Eu estou comendo. Eu comia todo dia uma maçã. Isso eu comia todo dia. E às vezes comia metade de um pão, alguma coisa para não... Nossa, bem pouquinho mesmo. Bem pouco. Que eu não conseguia mesmo comer, sabe? Um dia fizeram um lanche, diz que especial para mim. Falei, pô, isso aqui dá para uma semana esse lanche. Aí eu comi um pedaço e a gente dividiu o resto com o pessoal. Mas assim, foi muito tranquilo esse barco. Essa mudança para mim foi crucial. Essa mudança foi na Tunísia? Na Tunísia. Quando a gente saiu da Tunísia, eu já saí no barco
que eu No tinha novo. sido novo. E na Tunísia, antes de vocês saírem, já tinha sido atacado o primeiro barco ou ainda não? Então, aí o que que aconteceu? Nós ficamos lá, porque assim, as pessoas falam, pô, mas vocês estão atrasando, vocês não estão indo para Gaza, está demorando. Não é um barco, não são dois barcos. Quase 50 Sim. barcos estavam inscritos para ir. Então, assim, é muito difícil. Logística gigantesca. Manutenção, né? Gigantesca. Cada barco dá um problema também com algumas pessoas de relação, é problema disso, problema daquilo. Então, assim, não é fácil você lidar com isso. Nós ficamos 2 ou 3 dias na Tunísia. E o curioso que é assim, na Tunísia, nós abastecemos os barcos, água, alimento e tudo mais. É, em muitos barcos tiveram uma reserva maior, porque vai que no caminho acaba a água de um barco, você já tem um outro. Um barco que abastecia muito, que era o que mais tinha para abastecer, e a função dele era essa, era o barco do Mandelinha, Uhum. o né, do Mandela, eu chamo ele de Mandelinha. Hum. O barco dele abasteceu vários barcos durante o percurso. Por exemplo, nosso barco acabou a água. E aí, o que que ele fez? Eles abasteceram nós com a água, as garrafas de água para cozinhar e tudo mais, e com água que era usado nos lavatórios, né? Nos Uhum. toaletes e tudo mais. Esse vinha uma mangueira que era colocada lá para encher o reservatório. E o combustível também. Uhum. Então, assim, tudo isso gerou vários problemas em vários barcos. O bom que os capitães dos barcos, geralmente eles que consertavam os próprios Certo. barcos. O nosso barco, esse primeiro, socorreu 2 barcos que estavam parados. Aí nós voltamos, pegamos um barco. Depois, quando chegamos na Tunísia, pediram para a gente ir lá resgatar um outro barco. Também fomos, resgatamos outro barco. E esses barcos ficaram lá à espera de consertos. Por isso que ia atrasando. A pessoa fala, pô, mas vocês não vão, mas não é assim, calma, Tem que ir gente. todo mundo junto, né? Tem que ir todo mundo junto. E outra, você vai largar um barco e as pessoas que estão naquele barco têm que irem para outro barco. Uhum. O próprio barco do Tiago, que era o Family, teve problema. E aí, na parada, numa das paradas, colocaram aqui, ali, para poder levar as pessoas que estavam naquele barco. O nosso barco tinha 22 pessoas no nosso barco. Turcos, um deputado da Irlanda, tinha gente da França. Os turcos eram os maiores, tinham uns 8 turcos ali. Só que tinha 2 palestinos que tinha cidadania alemã, também estavam nesse barco. Eu e a Gabi do PSOL, que estávamos nesse barco também, 2 brasileiros. E assim, tinha uma síria também, uma refugiada síria da Alemanha, que prestava serviço social lá na Alemanha, veio para ir junto conosco na flotilha. O nosso barco não teve problema de relação, isso já foi um grande ganho. Uhum. Porque é difícil, você lida com 20 pessoas diferentes, de vários Morando países, junto, morando né? Um junto, mês dentro de um barco, no meio do mar. comendo, cozinhando, você tem que limpar o barco, você tem que fazer várias tarefas no barco. Fora as tarefas do próprio barco, você também, a gente fazia treinamentos durante esse trajeto. Porque o nosso barco foi atracado por drone. Eles jogaram 3 bombas em nós, mas não eram incendiárias. Só que exalavam um cheiro horroroso. Só que, como a gente tinha feito treinamento e foi dado alerta de drone, a gente já pôs a máscara, já ficou com salva-vidas para se precisar ou ter um ataque mais. Só que ali não aconteceu nada com ninguém, só foi esse mau cheiro que
saía desse drone. Outros drones foram atacados, o Mansur mesmo filmou um que foi atacado com bomba incendiária. Na verdade, era para intimidar, para ver se vai que esse pessoal desiste de ir. Então, é tipo um terrorismo Psicológico, né? psicológico que fazem para você desistir. Mas ali não deu certo, não, porque todo mundo continuou firme e forte nessa caminhada. E aí o importante também, o que era? Olha como era curioso. Tinha lá os turcos. Uns só falavam turco, outros falavam turco e inglês, e tinha dois que falavam turco e árabe. Depois nós tínhamos uma francesa lá. Tinha o irlandês que falava inglês, tinha dois brasileiros, eu e a Gabi, e tinha os palestinos que eram com passaporte alemão, cidadania alemã, tinha dois kuwaitianos, Bem diverso. bem diverso. E tinha o nosso capitão, que ele era norueguês, o Elias, convertido. Ele que fazia imam quando a gente rezava Jameá. Ele era o imam. E decorou uma boa parte do Alcorão. Depois que a gente rezava no barco, a gente fazia leitura do Alcorão. Cada um lia a sura que queria ou seguia uma mesma sura, cada um lia um trecho. E o engraçado é que, assim, as pessoas que não participavam ficavam ali filmando, olhando e depois perguntavam por que vocês falam na reza e tudo mais. Então foi assim uma coisa bem positiva isso no barco. E dava uma tranquilidade, subhanallah. Uma tranquilidade impressionante, impressionante. E mesmo esse barco grande, às vezes tinha dia que aí não dava para ficar em pé para rezar. E a gente ficava de joelho, rezava de joelho mesmo, para fazer a reza, né? E foi muito bom, assim, foi uma coisa que foi ganhando adesão. Pessoas que tinham uma simpatia pelo Islã passou a rezar com a gente. Inclusive decoraram umas 3 suratas pequenas do Alcorão, subhanallah. Fico arrepiado, umas coisas. Não dá uma... E assim, aí a gente teve alguns problemas durante a ida que de repente acabou a comida do barco. Eu queria te perguntar desses problemas, né, que vocês tiveram. Você acha que foi tudo ali meio que acidental mesmo? Ou você acha que teve alguém ou algum grupo que tentou sabotar algumas coisas, alguns barcos? O que você Olha, teve a eu te visão lá? diria com certeza que tinha sabotadores. Com certeza eu te digo que tem. Não posso afirmar porque eu não vi, mas alguns barcos deram alguns problemas que normalmente não dão. Então, assim, como é que esse barco veio até aqui e aqui teve problema? Uma coisa está errada. Tanto é que mesmo quando os barcos estavam ancorados, a gente fazia as vigias à noite. A gente ficava atento para qualquer movimento. E até digo que talvez alguns infiltrados entre nós. Isso não é difícil e nem é uma coisa... eu acho que Não é tinha... uma surpresa também para ninguém, né? não é surpresa para ninguém. Quando teve os ataques aos barcos, eu lembro que alguns barcos começaram a dar defeitos quando estavam ancorados, alguns. Outros foi no curso do percurso do caminho. Mas esses que deram problema enquanto estavam ancorados é alguma coisa que alguém sabotou, pô. Sabe? Ele não vai dar um problema sozinho, o barco. E outra, é muita gente. Você tem 40 barcos, são mais de 400, 500 pessoas ali. Então, assim, e outra, são pessoas conhecidas e pessoas voluntárias que estão ali. Por exemplo, eu sou conhecido aqui no Brasil, mas se eu estou num barco diferente que ninguém me conhece, eu posso ser um sabotador, que me inscrevi para ir e tudo mais.
Então, assim, eu acho que muita coisa foi sabotagem mesmo, com o intuito de eliminar barcos ou coisa assim, mas olha, o pessoal estava tão determinado que nada impedia. Você Uhum. vê, a maioria dos capitães de barcos, eles mesmos consertavam os barcos. Uhum. Quando não conseguia consertar, ligava um para o outro, ó, aqui deu um problema assim, assim, vou precisar disso. Ó, eu tenho no meu barco, vou levar aí, a gente troca junto. Então, esse apoio e essa relação foi muito importante, Uhum. porque nós não deixamos nenhum barco para trás. Uhum. Então, isso foi muito importante. Eu lembro que o nosso barco, o primeiro, a hélice só tinha duas hélices, ela tinha que ter três. E a gente estava andando com duas hélices. Quando nós paramos em Menorca, outra coisa que eu nunca vi, um macaco hidráulico para levantar o barco. Eles levantaram o barco, separa ali num lugar, aí eles passam uma cinta assim no barco e levanta ele. Quando o cara olhou, pô, mas você tá com duas hélices, essa hélice eu não tenho aqui. Aí o cara falou para ele: não, eu acho que tem não sei aonde aqui. Aí eles foram procurar, acharam uma usada com Pô, três. Aí ele falou: vamos torcer para que encaixe. Encaixou certinho. Hum. só Era, Deus, né? é. E aí trocou, baixou o barco. Falei: nossa, eu nunca vi isso, né? Uma coisa, você vai trocar o pneu do carro, né? Aham. Você levanta ele, é como se estivesse trocando o pneu do carro. Aham. As cintas levanta a traseira do barco para trocar a hélice. Mas mesmo assim não parou de balançar ó, aquele barco que você Não, passou mal. não. Mesmo assim, ele continuou balançando. É que ele era barco menor, né? Ah, Pequeno, né? E ele era a vela, ele tem motor, mas era a vela. Então, quando as velas estavam içadas, que fala, sei lá, ele balançava assim, ó. Parece que ele até batia, tem hora que parece que batia na nossa. água aqui, batia na água aqui. Nossa, meu Deus. Eu comecei a ficar em cima no barco, eu não ia para dentro, Uhum. porque em cima você está respirando é diferente. Até dirigir o barco. Em vários barcos você aprendia. Por quê? Porque tinha que revezar, era muitos dias que ia ficar no Uhum. mar. Aí o capitão chegou para mim: e aí, Mohamed, eu estou muito bem, vou dirigir isso aí, vocês vão dormir. Era meu plantão, meia-noite. Aí ele falou: tudo bem, 2 horas tu me chama, tá bom. Aí ele falou: você quer aqui? Falei: não, quero aqui. No leme, para mim, era mais fácil de controlar o barco, porque você olhava ali, tinha um visor que mostrava a linha do barco e é onde você tinha que ir. Então, quando você saía do caminho, você ia mexendo aqui Aham. para voltar. E eu fiquei dirigindo 2 horas. Aí ele levantou. E aí, mano? Falei: ó, pode ir, eu tô muito bem aqui, vou ficar mais 2 horas. Não, não pode, você tem que descansar. Não, eu tô descansado aqui, não quero descer, não, eu quero ficar aqui mesmo. Aí eu fiquei dirigindo por 4 horas. Legal. Nunca imaginava na minha vida que um dia eu ia Virou capitão, né? capitão do barco, meu Deus. E o pessoal era muito legal. Tinha o Veiga, que era um. Eu não lembro a nacionalidade dele, se era da Noruega, E ele, quando ele levantava, cofre! Ô, cofre! Hum. Já fazia um café, aí ele ficava comigo conversando, eu ali dirigindo. Ele: deixa eu dirigir. Falei: dirige que eu vou fumar um cigarro. Aí ele dirigia, eu tomava o café, fumava um cigarro, e eu fiquei até de manhã cedo nesse dia. Fiquei muito Uhum. bem ali. Quando você desce, porque a impressão que dá quando você está em cima, mesmo com aquele movimento, ele não é tão violento quando você desce, onde é Uhum. a cozinha ali, o banheiro, o quarto, o local que você dorme. Parece que ali é mais sei lá, o balanço é maior. Uhum. E eu comecei a ficar em cima no barco. Mesmo assim, nos momentos que era para dormir, eu dormia ali em cima Uhum. também. Eu vou dormir aqui, Se gente. virava com o que É, tinha com o ali. que tinha. Agora, nesse momento, vocês já estavam vendo drones em cima de vocês, já tava essa perseguição. Então, nós fazíamos um revezamento para vigiar drones. Em vários momentos, eu aprendi a diferença do drone. Aquilo é drone. Não, aquilo é um avião. Olha só como ele vai em linha reta. O drone não vai em linha reta, ele desce, vai Uhum. para cá, vai para lá, e ele liga vermelho e verde, a luz que ele Uhum. pisca.
Aí eu comecei a aprender a identificar o drone, porque eu subi um dia no barco grande, o céu estrelado, subhanallah, que coisa mais linda. Para mim, eu falei, pô, mas tudo isso é drone para mim, caramba, olha quantos drones tem aqui. E aí a gente aprendeu a identificar drone. No nosso barco, o maior, ele tinha um rapaz que era bem especializado em drone. Aí ele falou: Olha só, vou te ensinar, vou ficar com você hoje. Aí ele falou: Tá vendo o drone ali? Falei: Aquele tá piscando não é o avião? Não, olha como ele vai e volta. O avião não faz esse movimento, ele vai em linha reta. Ele pode piscar vermelho, verde, mas ele está em linha reta. O drone faz outro movimento, abaixa, levanta. E aí a gente começou a identificar os drones. Inclusive, vários drones acompanharam nós por várias noites de longe. Até falaram que a Turquia tinha mandado drones para acompanhar os barcos. A gente não sabe se é verdade, se era mesmo da Turquia ou não, mas muitos drones acompanhavam, de longe mesmo. Uhum. Aí eu falei, cara, aquele é um drone. Não, não, esse é um avião. Eu falei, mas ele está parado, ó, não é avião. Ele não fica parado. Ó, ó. Aí ele moveu para trás. Eu falei, tá vendo? É drone, mas estavam longe. Então parecia mesmo que era para vigiar os barcos ou coisa assim. E nesse sentido, durante essa viagem que nós fomos atacados com um drone, Uhum. no barco grande já, Ah, certo. que fomos atacados, mas tinha lá um turco, uma figura. Nós, pô, drone, ataque de drone. Ele dava risada, dava risada. Ele era o cara que dava risada o tempo todo. Aí a francesa ficou com raiva dele, né? Falou pra ele: O que você tá dando risada? É drone. Aí ele dava mais risada: É drone, drone. Era uma coisa surreal esse cara, maravilhoso ele. Ele era o que abastecia o barco com os geradores, ele que ia abastecer os geradores, inclusive um dia de vigia, olha que coisa. E eu estava de vigia e os geradores eram em cima. Aí ele foi abastecer, mas aquele dia o mar não estava muito, ele estava balançando, mas. E aí eu só vi aquele cara cair do barco. Puta. Olha, foi por Deus que ele se segurou e não foi. Aí falei para ele, falei com ele em árabe, né? Ele entendia pouco árabe. Aí ele reclamou que estava tudo com óleo diesel no chão, por isso que ele escorregou. Mas olha, ele chegou que os dois geradores estavam bem num canto do barco. E ele escorregou e se virasse ali, você caía. E ele se segurou ali de última hora. Nossa, no outro dia eu falei pro coordenador do barco, que era o Khalid, uma pessoa maravilhosa também. Falei: olha, tem um problema lá em cima. Quase que ele caiu do barco, nós temos que limpar. Não, mas a gente limpa. Não, então, mas a gente tem que limpar mais vezes. Não pode ter esse perigo que ele correu ontem. Aí eles chamaram ele: É verdade que você escorregou? Aí falou lá em turco com os caras: quase que eu caí mesmo, porque tava. Aí passamos a limpar ali aquela região. Aí tinha uma cama de casal nesse barco. Tiramos as madeiras, colocamos em volta do madeira para que se pingar não ficar liso para ele poder Ao redor do barco ali. ao redor de onde estava justamente que à noite, ou de repente precisa abastecer à noite o gerador. Eram dois geradores lá. E aí você escorrega e cai à noite, é difícil de achar. Mas nosso capitão fez um treinamento. O que ele fez? Ele falou que quando cai alguém do barco, a gente vai dar um aviso que vai ser assim assado. Aí um dia ele apitou. Ué, homem o mar, aí corremos todos. Ele, na verdade, jogou um daqueles que em volta do barco tem uns protetores para ele não bater. Então ele jogou um daqueles lá. Aí ele falou: E aí, como é que vocês estão fazendo? E aí, o que a gente faz? Vocês têm que ficar olhando para o coisa e ficar apontando para ele, para eu poder fazer uma manobra para poder pegar a pessoa. Aí ele falou: Nós vamos fazer isso amanhã, esse treinamento. Aí no dia seguinte, ele jogou um bote salva-vidas
que era mais difícil de resgatar, e ele começou a fazer manobra. E aí a gente aprendeu que tem que ficar apontando para não perder ele de vista, porque se você perder ele de vista, já era. Não acha mais. Não acha mais. Aí ele fez a volta no bote e resgatamos o bote. Ensinou até como é, o que você faz, como é que você joga a corda, de que jeito que você joga a corda para a pessoa, que corda que você joga, porque tinha várias cordas ali no barco. Então, assim, tudo isso a gente fazia durante o percurso, esses treinamentos aí. E como que era o sentimento, assim, do senhor, do pessoal ali, quando vocês viam drones, ataques, assim? Olha, vou falar uma coisa com toda sinceridade. A gente era muito tranquilo. Eu imagino. A gente estava tão consciente da coisa Uhum. que a gente não. Ah, tem drone aí. Não era pavoro. Ah, vamos acompanhar. Então eu ficava acompanhando, ficava vigiando, mas não tinha aquele receio. O meu receio que eu falava é assim: se vinha os aviões e falava, ó, Uhum. jogar bomba aí já era para nós. Fora isso, o drone vai ficar vigiando. Mesmo aquele ataque que o Mansur filmou, era um drone que jogou uma bomba incendiária. E aí a gente fez treinamento. Que tipo de extintor usar para bomba incendiária e que tipo de extintor usar se eles jogarem no motor ou no coisa, porque tinha dois tipos de extintores para apagar tipos diferentes de incêndio. Uhum. Então, assim, a gente estava muito tranquilo, subhanallah. Eu até falo para as pessoas que essa corrente positiva de doar, de súplica das pessoas desejando o bem, que passou uma tranquilidade fora do sério. Uhum. Fora do sério, você vê. Quando o barco foi invadido, porque nós tínhamos, a gente dava telefone de 2 pessoas da família para acompanhar e ficarem cientes de tudo que está acontecendo. Aí a minha família me liga. Minha filha, pai, atacaram 2 barcos. Eu tinha acabado de descer, que era o meu plantão em cima para vigiar drone, acabado de descer. Eu falei, olha, aqui não tem nada. Eu tô deitado, eu vou dormir um pouco. Olha onde eu tô. Aí mostrei, ó, meu salva-vida tá de travesseiro e eu tô deitado aqui, vou dormir. Aí falou, mas 2 barcos já falaram, já passaram o comunicado. Tá bom, o que a gente vai fazer? Aí aqui não tem nada, desliguei o telefone. 15, 20 minutos, chegou os barcos. Nosso foi o 3º barco a ser interceptado. Isso vocês já estavam ali na fronteira da costa? Já estávamos bem próximos de Gaza. Tá. Estávamos bem próximos de Gaza. Inclusive, um barco quase chegou, tentou despistar ainda aí. Era o barco que eu estava no começo, só, pequeno. Que era o Adnan, comandante. Ele falou, se vir a gente puder sair, vocês topam? Faz se quiser aí, tá tudo certo. Aí, o que aconteceu? Nós, no treinamento, o que a gente fez? O capitão ia passar recolhendo os celulares, notebook, tudo que era que tinha informações nossas, pessoais e tudo mais, ia ser jogado e ele recolheu tudo e jogou. Aí no treinamento, nós vamos ficar nessa posição. Por quê? Porque eles também vão entrar assustados no barco. E não faça movimento. Tipo, caiu alguma coisa, vou pegar aqui, não faça isso. Depois, nós treinamos, tipo assim, no treinamento, eles fizeram uma coisa de momento. Tava todo mundo ali, aí simularam uma invasão. Aí pegaram uma moça que estava no nosso barco, pegaram ela e jogaram. E o cara pegou e fez isso no treinamento. Aí o cara, não vai. Você não vai falar nada. Você não vai falar nada. Até o cara falou assim, se eles derem um tiro em mim, eu vou morrer shahid. Não quero que vocês reajam em nada. Então, assim, vamos manter esse acordo entre nós que se pegarem as meninas, puxarem cabelo, judiarem, baterem, não vamos reagir. Nós não podemos reagir. Por quê? Se você reagir, eu vou reagir, eles vão atirar em todos nós vamos morrer. Sim.
E se eles atirarem em mim, eu vou morrer como Shahid, eu não quero que ninguém reaja. Porque se atirar em você, eu também não vou reagir. Então, esse sentimento a gente passou no treinamento no barco. E nós tínhamos feito esse treinamento em Barcelona. E aí, quando eles entraram, eles demoraram para tomar o barco. Eles ficaram rodeando 2 barcos, os drones desceram bem rente a nós, dos 2 lados. E aí o capitão falou: ó, eles vão tomar o barco, todo mundo fica na posição. Aí nós ficamos o tempo todo assim. Aí eles entraram no barco. Nós estávamos assim, com o salva-vidas já colocado, né? Aí pediram para nós ir para frente do barco. Aí nós fomos para frente do barco, sentamos e continuamos desse jeito. Aí eles entraram no barco. Isso foi até. Eles entraram no barco. Aí quando eles entraram no barco, eles começaram a chamar 2 pessoas para levar para o fundo do barco. A gente ficou inquieto. Por que estão levando essas pessoas? Aí daqui a pouco levou mais 2. Eles foram levando as pessoas aos poucos e levou todos nós para lá. Quando chegamos no fundo do barco, já tinha o piloto que ia dirigir o barco, que era israelense, não era o nosso piloto, o nosso comandante. Aí ficamos todos lá e eles tomaram o barco, aí falaram para nós, pode tirar o colete, nós tiramos o colete e ficamos ali. Quando você ia usar o banheiro do barco, você levantava a mão, homem, um deles acompanhava, a mulher, uma soldado acompanhava as mulheres para usar o toalete e tudo mais. Mas até aí no nosso barco não teve problema. Em outros barcos não, teve vários problemas. Inclusive de agressão. Só que não teve nada mais grave, né? E você vê, a gente fez treinamento em Barcelona, fizemos. Todos os barcos faziam treinamentos também, não era só o nosso. Pô, você vai ficar 20 dias no mar. Você tem que ir treinando, se preparando. Cada dia que ia chegando, a gente fazia um treinamento novo, porque pode acontecer isso. Jogaram uma bomba no barco, ela explodiu. Como que a gente faz? Para onde que a gente vai no barco? Se atacarem aqui atrás, nós vamos correr para frente. Já com os coletes salva-vida, nunca esqueça, o colete salva-vida tem que estar com vocês o tempo todo, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Então, o tempo todo se fazia esse treinamento, mas é que na hora teve um barco que o cara empurrou a menina, ela caiu, puxou o cabelo dela, ela mordeu o soldado, coisa assim. Mas você vê, mesmo com treinamento, podia acontecer uma tragédia ali. Claro. Os caras estão armados, né? Armados e entrava com o dedo no gatilho, isso que me dava raiva. Porra, mas tá bom, fala pro cara tirar o dedo do No barco gatilho. de vocês, tropeçar, né? eles não chegam. Como que eles chegaram? Se eles já chegavam xingando ou. Não, o nosso barco eles demoraram para tomar. Nosso barco foi o terceiro barco que foi tomado. Mas quando eles entraram, eles já primeiro falaram para a gente ir todo mundo para frente do barco. Aí nós fomos todo mundo para frente do barco. Foi a hora que eles iam entrar no barco. Aí eles entraram no barco com todo mundo para frente. Aí ficou soldado daquele lado, soldado desse lado. Começaram a acender assim as lanternas em nós para ver as Quantos pessoas. soldados, mais ou menos? Olha, foi uns 7, 8 soldados. Inclusive, um deles passou mal lá, começou a vomitar. Deram remédio para ele. Aí eles começaram a ver as pessoas, quem são. Eles conversavam muito com o comandante, o Elias, né, que era o nosso comandante. Esperaram para trazer o cara para dirigir o barco. Quando foram trazer a pessoa, ou ela já estava lá, não sei dizer ao certo, aí começaram você e você vem para cá. Levava para o outro lado, que era para o fundo do barco, para a traseira do barco. Nós estávamos na frente. E aí começaram a levar as pessoas, a gente não sabia por que estavam levando. Não sei, a gente achou primeiro que iam levar as pessoas ou para interrogar, ou para perguntar qualquer coisa, ou para pôr no barco, em outro barco deles. Né? Mas não, eles começaram a levar um por um. E aí eles ficavam o tempo todo perguntando pro comandante coisas, né? Não sei se perguntava, aquele o que que é, aquele o que, sei lá. Mas enfim, aí colocaram todos nós lá na traseira do barco.
Aí ficamos esperando ali um tempão, aí veio uma pessoa para dirigir o barco, e aí, quando foi dirigir o barco, aí eles falaram, pode tirar o colete, e a gente tirou o colete. Nessa hora pegaram o documento, alguma coisa ou nada ainda? Os passaportes. Pegaram já. É. Mas mesmo assim, quando a gente. Depois eles devolveram os passaportes. Era o Khaled que era o que estava como coordenador do barco. Então ele recolheu os passaportes, depois eles devolveram o passaporte, cada um pegou o seu e guardou. E aí veio o piloto e foi, dirigiu, levou a gente até o porto lá em Israel. Nesse contexto, a gente estava tão tranquilo que esse turco não parava de contar piada, esse turco. E aí os caras ficavam olhando, o que esses caras estão rindo? Eles estão loucos, sei lá o que eles pensaram da gente. Mas assim, a gente estava muito tranquilo. Tanto é que a gente, ó, eu vou dormir um pouco aí a gente se ajeitou lá, revezou para cada um dormir um pouco. Estávamos muito tranquilos. Até porque não houve talvez um movimento diferente, uma agressão ou uma Foi mais violência. tranquilo. Foi mais tranquilo. Mas outros barcos teve problemas, né? Uhum, Mas você não podia fazer nada. O que você vai fazer? uhum. Os caras estão armados com o dedo no gatilho, pô, dentro do barco. E aí, quando nós estávamos para chegar, aí eles falaram: ó, cada um vai levantar e trazer sua bagagem. As bagagens, nós já tínhamos deixado ela no meio do barco, que era o local que a gente dormia todos os dias. Até a minha mesmo estava como travesseiro, né? E aí eles começaram a chamar, você vai lá, busca a sua bagagem. Aí cada um ia lá, buscava a sua bagagem, porque a gente já estava chegando perto do local para descer. Na descida, nós chegamos no porto. Na descida, muita gente foi agredida. Nosso barco teve um rapaz que, quando desceu, o cara deu um tapa aqui nele, Do nada. do nada. Esse era o Abdurrahman, que levou o tapa. Eu desci, não sei se não deu tempo de. Mas enfim. Aí eles colocaram nós de joelhos. De joelhos, com a mão no chão, com a testa no chão. Teve gente que ficou até 5 horas ali. Nossa. Agora, o que é curioso é que eles andavam entre nós xingando em árabe, xingando em inglês, falando um monte de coisa, e você sentia que os caras queriam te agredir mesmo, eles não estavam satisfeitos só com aquilo. Hum. E tinha 2 soldados que estavam ali, tipo, sentados como plateia, não sei se eles eram chefe ou o que que era, eles ficavam falando coisas em árabe. Ah, esse filho de uma não sei o quê. Olha só, você queria vir para cá, agora é isso que você vai receber. Você ainda não viu nada. Aí passava pela pessoa, falava com ela assim na orelha dela, você vai ver o que vai acontecer com você aqui. Então ficavam fazendo esse terrorismo. Aí uma pessoa se movimentou, aí o cara agrediu ela, essa pessoa. É porque você ficar de joelhos, com a testa no chão, assim, naquele É sol, tipo um sujudo mesmo? é tipo um sujud. Tipo um sujud. Você ficar ali 1 hora, 2 horas, 3 horas, Nossa. 4 horas. Mesma Eu posição. mesmo comecei a ter uma dor aqui. Não sei por quê. Aí eu comecei a ficar um pouco de lado, passava. Eu ficava um pouco assim, voltava, ficava um pouco assim, voltava. Aí, de repente, começaram a chamar pessoas. A gente não sabia para onde estavam levando, mas quando chamaram a gente viu. Era um lugar tipo um poupa-tempo. Você ia passar por várias fases, cada lugar era uma coisa. A primeira era a revista geral. Tudo que tinha escrito Palestina era tirado. Meu levaram a bandeira do Brasil. Essa bandeira é de 2011, quando eu estava na fronteira. Um palestino falou: posso escrever Palestina livre nela? Pode. Ele escreveu em árabe e a gente escreveu em português. Levaram essa bandeira, só porque estava escrito isso. Uhum.
Levaram as camisetas todas que tinha qualquer coisa da Palestina, pulseira. Até eu tinha ganhado uma aliança na Turquia que vinha a bandeira da Palestina nela feita, sabe? Uhum. Também pegaram. Depois fizeram. Nós fomos para um lugar lá que fizeram um raio-x minucioso para ver se não tem alguma coisa em algum lugar. E esse era o primeiro estágio. Aí eles perguntaram para você, você fala inglês? Eu falei, não, falo português. Árabe? Eu falei, um pouco. Shwai. Aí me levaram para atendentes que falavam árabe. Vários drusos israelenses que falavam árabe. O primeiro que me atendeu era um rapaz. Aí ele falou comigo em árabe, eu falei com ele, ele falou, pô, você fala árabe bem, você é do Brasil? Eu falei, eu sou do Brasil. O que você veio fazer aqui? Aí eu falei, ó, vim trazer ajuda humanitária. Lá no Brasil nós temos, eu fiquei com esse discurso o tempo todo. Lá no Brasil nós temos uma entidade que faz ajuda humanitária e falaram para mim, olha, vai ter uma ajuda humanitária a Gaza, eu vim. Aí dava risada, o pessoal dava risada, né? Aí ele falou que era do Chuf, lá no Líbano, Uhum. A cidade. que ele era druso, né? Uhum. E que ele gosta de ir, ele vai para o Líbano várias vezes e não sei o quê, beleza. Aí outra também passei com ele, também falava em árabe. E a última pessoa, lá no treinamento em Barcelona, eles mostraram 2 documentos para nós que eles iam dar para nós assinar. Um documento está todo em hebraico. Ele falou: esse documento vocês não assinam porque vocês estão assumindo que vocês cometeram um crime de invadir Israel sem autorização e tudo mais. E o outro está em inglês. Esse inglês vocês podem assinar porque ele está dizendo que você quer ir embora o mais rápido possível e tudo mais. Tá bom, mas vai ter advogados lá. Porque lá na Tunísia veio uma entidade de advogados, a maioria palestinos e não palestinos, que prestam já trabalho lá na Palestina com presos palestinos. E eles vão estar com vocês lá, eles que Olha vão que dar o bom. atendimento lá. Aí, quando eu cheguei nessa última fase, também a moça falava em árabe, a que estava no computador não falava, falava só em hebraico. E a que estava do lado falava em árabe. Ela falou para mim: olha, vai vir um advogado aqui, mas aqui você pode assinar. Eu falei: não, eles falaram para mim não assinar o que está em hebraico. Não, mas aquele documento não vai ser colocado na mesa. O mesmo documento que vai estar em inglês vai estar em hebraico. É o mesmo, que você quer ir embora. Você quer ir embora? Eu falei: lógico que eu quero. Então, esse documento é você dizendo que quer ir embora. Aí chegou o advogado, aí ela falou: ó, vocês podem sentar ali para conversar. Nós sentamos um pouco distante deles. Falei: ó, eles falaram isso, isso, isso no treinamento. Aí falou: mas parece que esse documento não vai ter. O que era em hebraico, que você assume que você invadiu, que você cometeu vários crimes, né, de estar lá ilegalmente em Israel. E aí ele foi comigo, me acompanhou, aí a moça que falava árabe falou: ó, esse documento é o mesmo, o que está em hebraico é o mesmo que está em inglês, seu advogado pode ver isso aí e confirmar. Aí a moça que só falava hebraico, também falou para ela: fala para ele que esse é o mesmo documento. Aí o advogado pegou, olhou: pode assinar. Você quer ir embora? Eu falei: lógico que eu quero ir embora. Era ir embora em 72 horas. Aí eu peguei e assinei o documento. Quando eu saí, um cara viu a minha ficha, que é assim: aí vem sua mochila e os seus documentos numa pasta, com todos os documentos que você por onde você passou. E aí eles entregam ali, aí o cara falou: Você entra árabe? Tem que árabe? Você fala árabe?" Eu falei: pouco. O que você veio fazer aqui? Eu falei: olha, me convidaram para vir trazer uma ajuda humanitária aqui a Gaza. Lá no Brasil, a gente tem uma entidade que faz ajuda para as pessoas, ajuda humanitária. Eu vim. Você sabe onde você veio? Você está em Israel.
Que ajuda humanitária? Você está em Israel, você sabe disso? Eu falei, não, mas é que eu vim para ajudar. Aí ele fez assim, ainda falou, chamou lá um dos guardas, que a gente ia para prisão, né? Então a gente ia para aqueles Uhum. carros de prisão que eles levaram nós. Ó, leva esse masquém, khudh al-masquém, Uhum. leva esse coitado. Que o cara falou, acho que o cara é louco. Você tá onde você está? Você está em Israel, que ajuda humanitária. Mas enfim. E aí de lá nós fomos para a prisão, chegamos, ficamos na prisão. Muita gente sofreu lá, os tunisianos, líbios, argelinos sofreram bastante. O Tiago também foi Eles viram que você judiado. era libanês, de origem libanesa ou não? Viram. Viram. Inclusive, quando a gente ia conversar com os representantes do consulado, os caras que falavam árabe falavam comigo árabe. Mas o que você veio fazer aqui e tal? Entendeu? Uhum. Eu fiquei nesse discurso o tempo todo, ajuda humanitária e tal. É, Quando vocês Aí, chegaram na prisão, qual que foi a sensação, assim, o então, lugar, como é que era, qual o estado que tava? então, olha só. Primeiro que tinha várias coisas que a gente tinha dúvidas da prisão. Você não tinha água. A água que tinha é uma torneira que tinha dentro do banheiro para beber. Depois tinha um problema da comida. A gente não sabia como é que ia ser esse negócio da comida. Terceiro, a gente não sabia como que os caras iam lidar com a Uhum. gente, né? É, na minha cela, as pessoas que estavam lá eram mais ou menos tranquilas. Nós não tivemos problema na minha cela, na cela que a gente estava. Embora saía pessoas, porque assim, os europeus foram o primeiro a sair. Teve gente que chegou lá no dia, à noite, à madrugada, já estava indo Uhum. embora. E aí, como a cela ficava vazia, tirava pessoas de umas celas mais cheias e trazia para lá, né? Levava para lá. A nossa cela sempre foi tranquila. E tinha até uma pessoa na cela que tinha mania de limpeza. Ele ficava limpando o tempo todo, rapaz. O tempo todo. Aí um amigo nosso que já estava na cela falou: ele é assim mesmo, deixa ele limpar. Ele gosta de fazer isso, deixa ele. E ele ficava o tempo todo limpando lá. Tinha duas pessoas que estavam em greve de fome, que não comiam na nossa cela. E aí a gente passou, eles bebiam água, nós passamos, colocamos, uma vez veio azeitona, a gente pôs a azeitona num copo de água para eles tomar. E uma vez que eles trouxeram tipo methi em Uhum. conserva, e eu pedi o líquido da conserva, que é assim, nós tínhamos tanto receio que os presos pediram para eles fazer a distribuição de comida para nós. Então, os nossos presos, os nossos, que faziam a distribuição de comida, preparavam os Uhum. pratos e tudo mais. E aí, o cara, quando trouxe, eu pedi para ele trazer esse líquido do Meth, que o rapaz que estava em greve de fome, para ele beber era bom. Inclusive, ele bebeu, gostou e tudo mais. Mas as outras celas, por exemplo, a cela da frente, onde tinha bastante tunisiano, eles cantavam o tempo todo, rapaz. Os cara queriam matar eles. Uhum. Os caras vinham, começavam a bater assim, bota, cala a boca, para de cantar, para. Eles paravam, o cara dava as costas, eles voltavam a cantar. E um dia que estavam distribuindo o almoço, eles chamavam ele de Shah, que estava numa cela lá dos tunisianos. Falou pro cara, vê o sol onde está para mim saber exatamente a direção da oração. Aí ele localizou para ele o sol, falou, ó, tá aqui assim e tal. E aí toda hora no horário das orações ele fazia o adhan. Aí vinha o soldado israelense. Cala a boca, para de falar isso aí, não sei o que, ele parava. Aí ele ia embora, ele continuava o adhan. De todas as rezas, de todas as rezas. Uhum. Começava com a Adhan Sober, o Doher, o Asr, Maghrib e Ishi. Nós juntávamos, ou até eu e o Mansur ficamos um tempo juntos na mesma cela, a gente juntava a reza, né? E o cara, toda vez que ele fazia o adhan, eles vinham reclamar com ele. Ele parava e continuava.
Aí teve um dia que eles entraram na cela com um cachorro, agrediram vários presos e levaram vários presos para a solitária. Agrediram eles. Uhum. O Tiago também foi para a solitária uma vez, depois deram um rolê com ele. Ele, inclusive, passou muito mal, que ele estava em greve de fome e de De comida água, e né? de água. Vixe. E ele passava mal, chegava a ter desmaios na cela. Mas e ele era uma pessoa já Marcada ali, né? marcada, porque eles conheciam ele. E aí eles começavam a levar as pessoas para fazer interrogatório, né? Aí o cara que me interrogou, ele falou: como que você veio para cá? Eu falei: o Tiago, você conhece o Tiago? Ele me convidou para vir. Não, não conheço. Quando ele falou que não conhece o Tiago, eu falei: esse cara tá de brincadeira comigo, né? Uhum. O cara já é cliente aqui, pô, Uhum. diz que não conhece o Tiago. Aí eu falei: já que ele não conhece também, vou dar uma de louco também com ele. Ele ficava perguntando as coisas, eu não sabia de nada, nunca sabia de nada. E o meu foi simples assim, então foi rápido também, porque quando ele falou que não conhece o Tiago, eu também. E agora outros não. Outros eram, alguns específicos foram escolhidos a dedo para ser interrogados, e alguns tunisianos, argelinos ou líbios eram agredidos no interrogatório. Uhum. Fora as mulheres que estavam no outro pavilhão, né, também, que eles obrigaram as mulheres todas que têm hijab para tirar o hijab. Vixe. E aí os homens deram a camiseta para elas colocarem e usarem como Absurdo. hijab, né? Enfim. E no dia seguinte, começou a chegar os embaixadores europeus. Os europeus foram embora rapidinho. Ficou para o final nós, brasileiros, os tunisianos, argelinos e líbios. Ficamos para o Vixe. final. Hum. Fomos os últimos a sair da cadeia. Tanto é, então, mas nós tínhamos um problema. Eles iriam levar a gente num voo comercial. Ia levar nós pro aeroporto Ben Gurion. E nós falando: puta, nós vamos ser escrachados, vamos ser Uhum. agredidos, vai ser um esculacho do caramba. No aeroporto, né? É. Aí falaram para todo mundo sair, nós saímos todos, os tunisianos e os brasileiros também. Aí eu conversando com o pessoal: será que mas a gente vai para a Jordânia? Aí o cara falou: não, é que eles vão descer na Jordânia, que eles vão de ônibus para a Jordânia e de lá vão para os países deles. Quando chegamos na fronteira, o cara falou: ó, todo mundo desce. Aí nós olhamos pro outro: puta, nós não vamos para o aeroporto, será, mano? Aí, vocês vão passar para o outro ônibus, vocês vão para a Jordânia. É! Coração do céu. Comemoramos, pô, porque a gente não ia ser escrachado, agredido Certeza. e tudo. Nossa, foi uma coisa maravilhosa. Aí fomos todo mundo para a Jordânia, da hora que entramos no ônibus da Jordânia até chegar no local da fronteira cantando o tempo todo nos ônibus. Aí receberam nós num local lá, vários embaixadores de vários países, um local que é na fronteira, mas já é dentro da Jordânia. Foi muito legal, que todo mundo desceu ali, várias pessoas, tá? A gente começou a ver as pessoas que a gente não via, e aí veio o embaixador brasileiro também, foi muito receptivo com nós, embaixador. Não o pessoal que trabalhou lá quando a gente estava preso. Esse pessoal foi muito ruim com nós. E até tem uma explicação para isso, né? Eles foram indicados pela Michele Bolsonaro para estar lá. Mas, enfim, Pô, tempo, eu não sabia disso, hein? o tempo deles vai acabar ali como funcionários do Brasil. E o embaixador diferente. O embaixador brasileiro na Jordânia foi maravilhoso. Olha, nós vamos fazer tudo. Eu não tinha nenhuma informação de vocês. Você vê que quem estava em Tel Aviv, que foi ver a gente na prisão, não comunicou nada. Uhum.
O embaixador da Jordânia, do Brasil na Jordânia, Não não tá está sabendo. sabendo, pô, do acontecido. Aí foi outro tratamento. Um senhor maravilhoso. Aí saímos de lá, nós estávamos nesse local da fronteira. Aí deu problema nas bagagens. Só tinha a minha mochila lá, o resto não tinha mochila de ninguém lá. Porque assim, quando nós fomos presos, você tira a sua roupa, põe num saco com número, que é o número do seu registro, e eles te dão a roupa da prisão. E aí, quando nós chegamos nesse local, vários ônibus, aí começaram a descer as malas. Eu falei, pessoal, vamos pegar as malas agora, as mochilas, que tá muita muvuca aqui. Ah, não, é depois, é depois. Aí deixou para depois, quando nós fomos os últimos a sair daquele local, que aí veio o embaixador, falou: espera que a gente vai trazer um café para vocês, um lanche, um suco. E nós ficamos ali, o pessoal foi embora. Todas as Uhum. delegações foram embora. E aí nós fomos os últimos. Quando foram pegar as coisas, cadê? Cadê as mochilas? Cadê? Putz. A minha mochila estava lá, só não estava a minha roupa num saco, que eu procurei, não achei, mas a maioria ficou sem nada. Uhum. Aí o embaixador trouxe essa alimentação para nós e acompanhou a gente para levar nós pro hotel. Chegamos no hotel, é, chegamos no hotel, o embaixador falou: Olha, eu ainda não recebi nenhuma autorização, nada, nenhum comunicado do governo, porque acredito que não foi passado. Eu falei: Não foi mesmo, que Tel Aviv não fez nada por nós, absolutamente nada. E não fizeram mesmo. E aí ele falou: vou me colocar ao par, mas desde já, o que a gente puder ajudar, nós já vamos ajudar e vamos adiantar. Só que a gente tinha que ir embora. Aí algumas pessoas já procuraram passagem para ir embora. Aí o que aconteceu? O pessoal queria que os brasileiros fossem no mesmo voo embora. Aí o pessoal da flotilha falou: Olha, nós vamos comprar as passagens, depois vocês fazem o repasse e tudo mais para ir todos os brasileiros juntos. Porra, legal. Aí eles compraram as passagens. Conseguiram. É. E aí o embaixador veio, ofereceu para nós um lanche, ofereceu almoço, conversou muito com a gente explicou a real. Ele falou: Ó, então vocês descansam hoje, amanhã cedo eu já venho aqui, a gente toma o café aqui no hotel junto e voltamos a conversar. E foi maravilhoso. Uhum. É, ele estava estarrecido que ele não tinha recebido nenhuma informação. Estranhamente, né? Estranhamente. Hum. Mas eu gostei muito da posição dele, da postura dele. Os 3 dias que a gente ficou lá, ele veio todos os dias, de manhã e à tarde. Inclusive, foram eles que trouxeram o ônibus, levou a gente para o aeroporto. Um funcionário da embaixada entrou junto com nós até todo mundo passar, quer dizer, fez Uhum. a parte dele. E a gente trocou umas ideias muito importantes, e a deputada também estava junto. E eu estranhei, eu falei: como que vocês não têm uma verba? Porque uma coisa é a Embaixada do Brasil na Jordânia, no Líbano, na Palestina, que é uma zona de conflito. Outra coisa é uma embaixada que está lá sei lá, num país que não tem problema nenhum. Aí eu falei para ele: como a verba é igual? Eu comecei a conversar com ele sobre isso, e aí a gente trocou muita ideia, e eu dei uma ideia para ele, que ele falou: olha, eu tô muito antigo nessa. Ele é um velhinho também. Até falei que a gente conhece algumas pessoas do governo, tem uma relação, e por coincidência ele também tem relação fortes com essa pessoa. Ele falou: nunca pensei nisso que você falou. Agora que a gente vai tentar ver se a gente ajeita alguma coisa nesse sentido. Aí a gente ficou também de ver como é que é a distribuição de verba para as embaixadas, se é tudo igual, se tem diferente. Porque uma zona de conflito é diferente de um lugar que não tem Com nada. certeza. Mas, enfim, aí foi oferecido para nós um almoço no dia seguinte, que foram os palestinos da Jordânia, palestinos jordanianos que ofereceram para nós. E eu reparei uma coisa também.
eles não podiam se manifestar. Foi estranho isso aí. Você vê, a Jordânia tem uma população palestina gigante, Sim. mas não teve nenhuma manifestação, nada, absolutamente Governo. nada. E depois foi oferecido. Não, foi oferecido um jantar e no outro dia foi oferecido o almoço. E a gente cantou um pouco ali no restaurante, eu vi que o pessoal ficava olhando assim, os palestinos. Eu falei, pessoal, não, que o negócio aqui tá embaçado também. Vigilância pesada. Então não vamos colocar eles numa situação complicada, né? Uhum. Mas assim, eles maravilhosos, trouxeram roupas para as pessoas que ficaram sem roupa nenhuma, porque as mochilas não apareceram. Trouxeram roupa, trouxeram calça, camisa, cueca, meia, calcinha, tudo. Trouxeram para as pessoas que não tinham nada, não ficaram com nada. Deram toda a atenção do mundo. Alguém quer algum remédio, alguém quer ir para algum médico, alguém quer alguma coisa. Olha, foi fantástico, fantástico. E acompanharam a gente nos 2, 3 dias que a gente ficou lá, acompanharam a gente até a saída. Quando nós saímos, você vê como é que não pode se manifestar, fizeram uma mini carreata atrás do ônibus, né? Aí o policial parou o ônibus. Aí o embaixador estava com nós. Aí o outro carro, que é das pessoas que trabalham na embaixada, pararam, falaram para o guarda: olha, nós estamos levando eles lá, acompanhando, a embaixada do Brasil está aqui, o embaixador está aqui para acompanhar eles. Mandou tirar a bandeira da Palestina que estava para fora. Olha só. Nossa. Aí eu falei pro pessoal, tá vendo? Vocês entenderam por que que não tem palestino com nós o tempo todo cantando nas ruas, comemorando, recebendo nós de outras formas? Por conta disso. Mas foi super tranquilo, fomos até o aeroporto. No aeroporto, a gente via as pessoas, funcionários que estavam trabalhando para receber a gente na fila que a gente ficou, abriram uma fila diferente para a gente, todos eles saudando a gente. Pena que vocês vão embora agora, vocês podiam ficar mais na Jordânia. Aqui Tratamento VIP, né? VIP. Vocês mereceram mesmo. E o. Funcionários todos, todos. Aí teve um cara lá, quando passa as malas, um que ela passa num raio-x. Aí o cara mandava revistar. O que estava revistando o Barakallah Fico, né? Abria, fechava e já passava. Então, assim, era outro sentimento, sabe? Uhum. E a gente andando ali no aeroporto, o pessoal aplaudia, Free Palestine. Hum. Foi maravilhoso. Na Tunísia foi assim também. Rapaz, na Tunísia, uma coisa surreal. Nós andando na rua, eu andei com um lenço que vinha assim, dobrado com a bandeira do Brasil e da Palestina. As pessoas, vocês estão na flotilha, vocês estão na flotilha, até muitos libaneses. Eu falei, eu sou do Líbano também. A pessoa deu contato no telefone que está lá borbulhando no mar. Falaram que ia acompanhar a gente na saída dos barcos, tudo mais, batiam foto com a gente, era o tempo todo. Aí eu estava com o João. João é o brasileiro que estava comigo no primeiro barco, que cuidou de mim. O João, uma figura maravilhosa. Nós entramos numa sorveteria. Aí estava tocando uma música palestina. Aí eu comecei a cantar junto à música, o pessoal começou a bater palma. Aí o cara apagou a música, desligou a música. Aí, de repente, esse cara pôs a música Anadame Falastine no último volume. E veio a mãe dele, a mulher dele, começamos a dançar ali na sorveteria. O pessoal que estava tomando sorvete, veio uma mulher, me deu uma criança, falou: vou tirar foto, pega minha filha. Aí peguei, bati foto com a criança. Uma coisa surreal, cara, surreal. É fantástico, assim, essa recepção dos povos, seja em Barcelona, pessoal da Catalunha, na Tunísia era uma coisa fora do comum, a recepção, você andando na rua, pessoal, flotilha, sabe, ainda
A gente falava árabe, era diferente do pessoal que falava com ele só inglês e tudo mais. O pessoal, pô, que árabe, ó, que legal, tal. Eu também sou do Líbano, eu sou não sei da onde. Então, assim, foi uma coisa maravilhosa. Dava uma força para nós, porra, todo mundo tá com nós, sabe? Você ficava assim mais tranquilo e forte. E forte. E aí, quando a gente ia aqui, enquanto a gente estava nos barcos, nós tínhamos internet o tempo todo. Aí você via as pessoas que faziam os duá, as súplicas, até um pessoal dessa região que eu te falei, dessa entidade que a gente tem uma parceria lá na região. Tem uma moça lá que é da religião afro, né? Descendente. Ela falou: Olha, eu pedi para os meus orixás, pedi não sei para quem, que protegesse vocês. Então, o mundo todo pôs os olhos na flotilha. Uhum. O mundo todo. Sem dúvida. E olha só, civis de 44 países enfrentar o Estado genocida, assassino, com toda aquela força militar, aquele aparato militar, a gente enfrentar eles. Quer dizer, é uma coisa surreal. Na história, nunca aconteceu uma flotilha de ajuda humanitária desse tamanho. Nunca. Não tem no contexto histórico. Ou seja, isso vai entrar nos anais da história. E aí eu falo sempre, se civis do mundo todo pôde fazer isso, por que que governos não fazem? Vai para esse enfrentamento, não tem problema. Acho que eu até estou pensando, se tiver uma próxima flotilha o ano que vem, que a gente traga governos para estar junto, para eles trazerem os barcos, para as pessoas irem junto levar essa ajuda humanitária, que te dá uma segurança maior. Uma segurança maior e um desafio maior também. Uma coisa é eles prender nós, civis, pessoas civis do mundo todo. Outra coisa é você vai enfrentar um barco oficial de um governo, de um país. É diferente, é um outro contexto. Mas, enfim, eu acho que essa flotilha... Eles falaram para mim que tinha uma flotilha de resgate na Segunda Guerra. Falei, mas era uma flotilha militar de resgate de soldados. Nós não somos militares, somos civis de 44 países do mundo todo. De 44 países, pessoas civis, ir para esse desafio a essa entidade sionista, genocida, que massacra e mata crianças brincando. Foi uma coisa surreal. Surreal. Bora que ela fica, precisa de muita coragem mesmo. Não, e outra olha, eu só tinha um medo, deles pegarem o avião e jogar uma bomba no barco e explodir o barco. Fora isso, com toda sinceridade, parece que a gente sentia os doar que vinha do mundo todo, as súplicas, as pessoas do mundo todo, de diversas religiões, fazendo oração para nós. Aquilo contaminou. O nosso barco era super tranquilo. A maioria dos barcos não é só o nosso. As pessoas muito conscientes que poderia ser uma ida sem volta, mas que estavam muito tranquilos para cumprir aquela missão. Levar ajuda humanitária, romper o cerco a Gaza, uma ação não violenta, pacífica, que buscava simplesmente amenizar um pouco o sofrimento do povo palestino de Gaza. Isso foi maravilhoso. Com certeza. E se caso vocês tivessem conseguido, vamos dizer, quebrar esse bloqueio, né, furar esse cerco, ou nas próximas flotilhas, isso aí é meio que um checkmate até em Israel no que eles estão fazendo lá, né, em Gaza. Sim. Que vai inviabilizar a continuação desse genocídio com pessoas estrangeiras lá, com um corredor humanitário aberto, né? Então, estrategicamente, isso aí é sensacional. É um checkmate mesmo. Você vê, quando eles foram invadir o barco do Tiago, vocês chegaram a ver a conversa que ele teve com eles? No rádio, né? Você vê que eles falam, não, mas vocês estão vindo de forma ilegal em Israel. Não, nós não estamos indo para Israel, nós estamos indo para Gaza. Gaza, o mar é de Gaza.
Não tem nada a ver com Israel. E vocês estão praticando um genocídio. Nós viemos trazer ajuda humanitária que vocês não estão permitindo a entrada. Quer dizer, essa conversa é surreal. Olha só, você falar com aquele cara que tá louco para te pegar, te prender, te matar, Falar com um sabe? assassino, né? Falando com um assassino da forma como ele falou. Da forma como ele falou. Não, nós vamos continuar assim, porque essa área não é de vocês, nós não estamos fazendo nenhuma irregularidade, não estamos descumprindo qualquer lei internacional, é vocês que estão descumprindo as leis internacionais, não é nós. Você vê, isso é uma coisa fantástica. Inédito. Inédita, inédita. Você conversar com seu inimigo e falar, você está massacrando, você está matando, você está praticando um genocídio, você está assassinando crianças. Nós viemos ajudar, nós viemos trazer uma ajuda. Entendeu? Então, assim, é surreal isso aí. Uma coisa... Você vê que as próximas flotilhas, né, podem virar esse jogo, podem acabar com esse genocídio. Olha, eu vou te falar uma coisa com toda a convicção. Israel é um estado bandido fora da lei. Ele foi criado de uma forma ilegal, descumprindo as resoluções da recém-criada ONU. Ela tinha sido recém-criada e descumpriu todos a legislação feita para a criação da ONU. O direito internacional ele é um Estado ilegítimo, ilegal. Esse Estado, ele não tem limites para nada. Então, assim, eu acredito que talvez se tiver uma próxima, eu acho que vai ser mais violenta a ação deles do que foi agora. Porque eles vivem, esse governo se mantém às custas do assassinato de crianças, de mulheres, de idosos, fazer o povo ir buscar alimento e enquanto eles estão na fila, pegam um saco de farinha, eles vão lá e atiram, vê uma criança carregando água, vai lá um drone e joga uma bomba naquela criança. Quer dizer, é surreal. O mundo está assistindo um genocídio ao vivo e a cores e nada é feito. Isso que é o mais incrível. O mundo perdeu a humanidade. Como é que a gente pode admitir isso? Sabe? É uma coisa inaceitável. Como vários judeus têm declarado que passaram pelo nazismo, dizendo, nós estamos fazendo pior do que foi feito por nós. Vários judeus nas redes sociais. Nós estamos fazendo muito pior do que foi feito com nós. Ou seja, lá no nazismo não chamavam os judeus para ir tomar banho, depois jogavam gás e matavam. Aqui estão mandando os palestinos ir buscar comida, quando eles pegam comida eles matam, atiram. Seja criança, mulher ou adulto. Sabe? Então, assim, essa identificação dos próprios judeus, de que nós estamos fazendo o pior, é verdadeira. É muito pior do que o nazismo, porque no nazismo a gente só viu depois que terminou a guerra. E olha que Hitler dizia para os seus exércitos, não ataquem templos religiosos, nem hospitais, nem escolas. Até quando foi tomar Paris, ele falou, não quero uma bomba em Paris, que ela é linda e maravilhosa. Aqui não. Aqui tudo que é bom vocês podem destruir, pois hospitais, médicos. Nós temos um médico ainda preso lá, cara. O cara tá ficando... Ele vai morrer ali. Quantos médicos não foram assassinados? O pessoal que trabalha, os socorristas, as ambulâncias, é uma coisa surreal. Tem hora que você fala, pô, acho que isso é um filme de terror. Não pode ser verdade. Nós não estamos no século XXI. Nós estamos vivendo uma barbárie ao vivo e a cores, onde os civilizados, os que se dizem civilizados da Europa, os países europeus, apoiaram e ainda alguns apoiam firmemente essa postura de genocídio, de massacre. Esse é o novo holocausto do século XXI. Sabe? Então, assim,
Uma próxima flotilha? Eu não sei, porque desse estado pode se esperar tudo. De repente eles falam, quer saber, não vamos levar esse pessoal para lá, não vamos deportar, não vamos fazer nada, vamos jogar umas bombas aí e acabar com Acabou tudo. tudo. Eles podem fazer isso. É a Eu não prática duvido. deles. Com É. certeza. Mas, enfim, Bom, a gente tá chegando aí nos finalmente do episódio. É assim, se a gente deixa, não acaba, né? Porque o assunto realmente é muito interessante, é um assunto importantíssimo para todos nós aqui também. E a gente fica com esse ânimo exaltado quando a gente fala disso, porque realmente precisa acabar. Precisa acontecer alguma coisa pra gente parar de ver no celular todo dia criança morrendo, né? Precisa acontecer. absurdo. E aí, por último, pra gente fechar, eu queria que você explicasse ou então desse um tipo de solução que você acha que poderia acontecer, né, para que isso venha realmente acabar, esse genocídio venha acabar. Olha, a saída desse conflito só tem uma solução. Nós voltarmos para 1948, onde existia uma Palestina, onde viviam judeus, cristãos, muçulmanos, sem nunca ter um registro de conflito religioso na história toda da Palestina. Então, quando a gente fala do rio ao mar, que muitos defensores do Estado de Israel falam, então vocês querem acabar com Israel? Não, nós não queremos acabar com Israel. Nós queremos que todos convivam juntos como era antes de 1948, onde judeus e palestinos moravam um do lado do outro, comiam na mesma mesa, comiam do mesmo pão, repartiam tudo entre si, onde nunca tem registro, e nunca teve mesmo. Até tem um que diz que ia procurar um registro histórico entre judeus e muçulmanos. Não tem. Tanto é que quando os judeus começaram a chegar na Palestina, por conta da perseguição dos nazistas, os palestinos recebiam eles nas casas deles. Passou o tempo, eles mataram os palestinos, os donos da casa, e tomaram a casa. Outros foram expulsos. Então, assim, a solução para esse conflito é: o mundo combateu e acabou com o nazismo. O mundo combateu e acabou com o regime de apartheid da África do Sul. O mundo tem que acabar com essa ideologia sionista, porque ela é um câncer para a humanidade e é ela que está trazendo todo esse mal para o mundo. Então, a solução é a volta da convivência mútua, como sempre foi historicamente na Palestina, sem nenhum conflito religioso registrado ou conhecido, ou qualquer tipo de massacre, ou qualquer tipo de nada. Aliás, quem trouxe os conflitos para a Palestina foram os europeus, desde a época dos cruzados, eles que vinham trazer problema na Palestina. Então, assim, a solução é essa: é o judeu voltar a conviver com o palestino voltar a conviver com o judeu, e os dois terem os mesmos direitos no mesmo estado. Não, para uns tem direitos, o outro é uma subespécie humana tratado como tal, sem direito a nada, que é os palestinos, outros dentro da sua terra palestina. Então, essa é a única maneira que eu vejo como uma solução. O regime da África do Sul ainda tem problemas? Ainda tem. Mas para quem viveu em guetos o tempo todo, como viviam os negros, e agora eles podem andar por toda a África sem problemas, entre aspas, porque sempre tem os resquícios que estão sendo superados aos poucos, estão lá convivendo livremente, brancos e negros, vivendo no mesmo lugar, trabalhando nas mesmas empresas, sabe, sem problema. Então, a solução desse conflito é o fim do sionismo. Isso é crucial. Essa ideologia fascista, racista e antissemita, eles são antissemitas, porque eles não são nascidos naquela... As lideranças todas de Israel, nenhum é nascido naquela região para dizer que ele é semita. São poloneses, holandeses, russos, americanos, franceses, alemães, vieram do mundo todo. E os semitas somos nós. Os palestinos são semitas. E esse regime sionista, ele é antissemita. Ele quer acabar com os palestinos para tomar tudo deles. Então, assim, o mundo deu
na história, um grande fato de ter derrotado o nazismo. Tem que derrotar o sionismo também. E a convivência é uma questão de tempo. Criar um Estado livre, aberto, soberano, onde possam viver muçulmanos, cristãos, judeus, ateus e quem quiser viver lá, que conviva em paz com os mesmos direitos. Isso que é o crucial e o fundamental. Inshallah, vamos chegar. Se Deus Inshallah. quiser que a gente esteja Quiser. vivo aí para ver isso acontecer. Se Deus quiser. E Inshallah. acho que é isso, né, Amir? Vamos. Isso aí. Podemos? Barakallah Fik, parabéns aí pela coragem, pela dedicação aí na causa aí a vida inteira. E é isso, acho que é um exemplo, né, pro pessoal aí que não sabe o que fazer, né? A gente hoje vive em tempos que você tá perdido, né? Você não sabe o que Perde. fazer, tanto por essa causa quanto por outras injustiças. Então, acho que realmente é se organizar, se unir, São tantas coisas acontecendo ao mesmo né? tempo que é difícil escolher, né? Com Mas certeza. acho que é isso, é essa união aí que vai trazer essa conscientização, né? Que é o trabalho também Sim. do Mohamed Kadri. Essa conscientização, principalmente dos brasileiros, né? De acordar para ver o que realmente está acontecendo, não só em Israel, na Palestina, mas aqui no Brasil, que está acontecendo muita Sim. coisa, né? Os brasileiros precisam acordar, precisam defender a humanidade mais uma vez, né? Então, você fez isso muito bem. Eu agradeço a sua vinda, Mohamed. E é uma honra para nós recebê-lo aqui. Mais uma vez, parabenizar. As palavras do Amir estão, né, compactuo inteiramente com toda a equipe da flotilha. E eu espero que realmente tenha mais até acabar com esse cerco. Então, a gente fica muito feliz de você ter compartilhado essa história. Espero que nossa audiência também tenha gostado. Quero agradecer a todos aí que acompanharam até aqui. Pessoal da Impulse Rec, muito obrigado. Pessoal da equipe do Salam Aleikum, muito obrigado. A gente se vê na próxima, se Deus quiser, e vejo vocês lá também. Salam Aleikum. Salam alaikum. Salam alaikum.